Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma semana de aula. Espero que vocês estejam bem e hoje nós iremos trabalhar uma nova temática. Então fiquem atentos ao conteúdo e vamos seguir da mesma forma que a gente vem trabalhando nas últimas semanas. Ao assistirem o vídeo, curtam, façam um comentário com o nome de vocês para que eu possa colocar como frequência. Lembrando que eu preciso que até sexta-feira vocês estejam me enviando as respostas, no caso, a resolução das atividades, pelo meu WhatsApp, pelo privado, tá certo? Qualquer dúvida pode falar comigo no privado. Vamos para o conteúdo? Então, pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre adaptação. O que é uma adaptação? Adaptação é quando um ser vivo ele passa a adotar características, ele passa a se enquadrar em alguns aspectos, ele passa a conviver em alguns locais que vai lhe ajudar a sua sobrevivência. Então, um ser vivo, ele vai passar por um processo que a gente chama de processo de especiação. Existem 3 tipos de especiação, que é a especiação simpátrica, a especiação alopátrica e a especiação parapátrica. Esses tipos de especiação, eles vão fazer com que os seres vivos, eles passem a adotar características genótipas e fenótipas e, através dessas características, eles possam se adaptar a determinado ambiente. Então, a gente passa a compreender que existe um conceito que a gente chama de conceito de ecossistema. No conceito de ecossistema, vamos encontrar 2 tipos de fatores, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles fatores que são os fatores vivos, podemos assim dizer, que são justamente organismos que compreendem a comunidade da biologia. Diferentemente dos fatores abióticos, os fatores abióticos são aqueles fatores que não vão organizar, não vão ter uma vida, que é como no caso de vento, que são processos naturais da natureza. Quando a gente fala de ecologia, acho que vocês já ouviram falar essa palavra, ecologia, a gente compreende-se que ecologia é a ciência que estuda o ambiente, estuda justamente o local em que os indivíduos eles estão inseridos. Eco quer dizer casa, então a gente vai estudar o estudo da casa, por isso que a gente chama de ecologia. Então, gente, existem indivíduos que eles precisam de uma alta temperatura e outros que precisam de baixa temperatura. E o que é que isso acontece? Isso auxilia justamente no processo em que eles precisam de técnicas, eles precisam de um comportamento corporal totalmente diferente. Por quê? Existem indivíduos que eles não vão conseguir habitar em um determinado que tem uma temperatura muito fria, por ele ser adaptado em ambientes quentes. Da mesma forma, esses indivíduos que vivem em ambientes frios não conseguem se adaptar em ambientes quentes. Isso a gente fala sobre baixas e altas temperaturas. Existe também a questão de alimentação, onde indivíduos que eles passam a ser organizados na cadeia alimentar, que isso é o que a gente vai falar futuramente. Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala de indivíduos que eles são produtores, eles são consumidores e eles são decompositores. Isso a gente vai falar detalhadamente na próxima aula. E vale lembrar que esses indivíduos eles passam por adaptações e essas adaptações eles vão fazer com que haja um enquadramento. Ah, professor, mas existem indivíduos que eles imitam a natureza. Sim. Existem indivíduos que eles imitam a natureza pelo fato de que eles não querem ser predados. Então é o que a gente chama de mimetismo ou camuflagem. Camuflagem é uma técnica de alguns indivíduos, como no próprio camaleão, onde eles irão se adaptar ao determinado ambiente que eles estão inseridos para não servirem de presa. Já o mimetismo é basicamente o que uma borboleta ela faz. Existe uma borboleta que quando ela abre suas asas, ela dá a aparência que é o rosto de uma coruja. Então vai atrapalhar e vai assustar esse determinado indivíduo, esse determinado predador. Então isso é o que a gente chama de adaptação de seres vivos. Eles vão se adaptar a técnicas para fazer com que não sejam presas, certo? Agora a gente vai para a resolução da atividade. Então eu vou explicar para vocês e vocês terão que me dar esse retorno até sexta-feira. Vamos lá? Então, gente, como atividade de casa, vocês irão fazer a resolução da atividade que eu passei agora no grupo. Vocês vão dar uma olhadinha. E também vocês irão fazer uma pesquisa, irão escolher 10 animais e irão falar sobre o comportamento animal desses 10 animais. Isso tudo para sexta-feira, tá certo? Fico no aguardo. Então, gente, por hoje é só. Nosso conteúdo, ele encerra por aqui.
Espero que vocês tenham compreendido. Façam a resolução da atividade e me enviem como combinado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana, tá certo? Tchau, tchau.